estar com você nessa manhã e compartilhar daquilo que Deus está tratando com a minha vida. Sabe, amado, nesses dias as minhas pregações são para mim mesmo. E hoje vai ser mais um dia desse que eu vou pregar para mim e para minha família. Sabe, Deus está me reportando ao início, em todos os aspectos. No início da minha vida cristã, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Volta e meia o Senhor me reporta ao início, quando eu cheguei nessa cidade, quando em alguns cultos ninguém vinha, e eu pregava para Sandra, pregava para os meus filhos. Então eu creio que Deus Ele está trazendo uma mensagem nesses últimos dias, para a gente voltar para o início, para a gente voltar para o começo. E sabe, amado, quando eu pensei sobre isso me fez pensar e rever muitos conceitos na minha vida hoje. E essa semana eu fui nocauteado pela unção de Deus. A Sandra, minha esposa, ela é uma grande inspiração para a minha vida. E ela é um grande canal de inspiração para as minhas pregações também. Ela acaba me inspirando, ela acaba sendo um canal que Deus usa para falar comigo, para que eu possa ministrar. E essa semana não foi diferente. Eu estava aqui na igreja, tirando um tempinho para mim orar, e ela mandou um vídeo para mim, de um pai e uma criança bem pequena. E esse vídeo é um vídeo bem simples. E ela escreveu algo que mexeu comigo. Ela falou assim: Zé, esse vídeo me fez lembrar o nosso início no Evangelho, quando nós entregamos a vida para Jesus e quando nós ensinávamos os nossos filhos. Ela falou assim: que saudade. Na hora que eu li, que saudade, amado, eu fui nocauteado pela unção de Deus. E o Senhor me reportou a minha vida lá no início. E essa vida no início era uma vida tão difícil. A gente estava passando por muitas dificuldades, a gente estava superando tantas coisas. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus nesse tempo, nosso maior alvo, sabe, amado, não era pagar conta. O nosso maior alvo não era casa, carro. O nosso maior alvo era agradar o Senhor. Nosso maior alvo era viver uma vida intensa. Nosso maior alvo era, sabe, manter o coração puro. E tudo que nós queríamos era que os nossos filhos, eles aprendessem isso. Então esse vídeo mexeu demais comigo, me reportou ao meu início. E sabe, amado, eu falei que eu ia me controlar, mas está difícil, viu? Quando eu... Senhor, me ajuda. Oh, aleluia. Nosso maior alvo nesse tempo era fazer com que os nossos filhos, ainda que pequenos, bem pequenos, eles entendessem a importância de Jesus. E nós queríamos que eles entendessem que Jesus era a coisa mais importante para nós. E nós estávamos incendiados pelo fogo de Deus, nós estávamos incendiados por tanta fome, sabe, nós conhecíamos tão pouco da palavra, nós conhecíamos, sabe, alguns versículos só, e havia tanta sede no nosso coração. E eu me lembro que nesse período nós ensinávamos os nossos filhos a cantar os louvores, e nós tínhamos um toca-fita, sabe, bem ruim, irmãos, e ele às vezes funcionava, às vezes não. Mas quando ele funcionava era uma festa, porque eu me lembro, a Vitória, ela amarrava um lenço na cabeça, a Beatriz também, o Mateus, e eles ficavam na frente desse rádio dançando e cantando, e aquilo era a minha maior motivação de alegria, de saber que os meus filhos estavam sendo ensinados no caminho certo. E eu ia sair para trabalhar e sabia que eles iam ficar, sabe, amparados e guardados. Sabe, amado, me deu muita saudade desse tempo, sabe, daquela vida simples, sabe, daquela vida de consagração, sabe, não que eu não tenha isso hoje, mas sabe, amado, na medida que você vai crescendo, você vai perceber que crescimento, ele acaba se tornando um problema, sabe, nós conhecíamos tão pouco da palavra, mas nós éramos tão rendidos
ao Senhor. Nós tínhamos uma vida de gratidão tão intensa, nós não tínhamos tanta comida na mesa, nós não tínhamos, sabe, tanta a diversidade, e morávamos nesse tempo num lugar lá em São Miguel Paulista, no Jardim São Vicente, na rua José Ferreira Crespo, número 603, e era um lugar que dava enchente. Mas, amado, essas coisas, elas não nos atrapalhavam a servir a Deus, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fui para a igreja a pé, eu não via a hora de chegar ao culto. Então, quando a Sandra mandou esse vídeo, isso me reportou aquela vida simples, mas aquele coração puro, sabe, amado, eu não estava preocupado em pregar, eu não estava preocupado em ter uma boa performance no púlpito, eu não estava preocupado em ter um bom carro para mostrar para os outros, eu não estava preocupado com a minha roupa. Aliás, a nossa roupa que nós tínhamos, nós ganhávamos. Eu me lembro de blazers que era maior do que eu, mas era o melhor que eu tinha, e aquilo, quando eu vestia, eu fazia questão de passar, era a minha melhor roupa, era a única roupa que eu tinha. Eu queria, sabe, eu fazia vinco na minha calça porque eu ia para o culto, sabe, eu envolvia a consagração em tudo que eu fazia, sabe, nos nossos filhos, nós dávamos banho neles a hora de ir para o culto. Mas, sabe, irmãos, eu fico pensando hoje que nós devemos tomar cuidado com a nossa vida. E eu comecei a pensar essa semana a respeito dessa vida simples, mas tão intensa, poderosa, tão milagrosa. Nós experimentávamos milagres todos os dias, sabe, era o milagre de uma mistura chegar, era o milagre de alguém bater na porta e dizer: olha, Deus mandou te dar uma oferta. Nós estávamos começando a experimentar provisão, graça de Deus naquele tempo de deserto. Mas aquele tempo de deserto nos fez entender que Deus cuidava de nós, que Deus não nos abandonava. Não era um tempo que eu tinha família me favorecendo, mas eu tinha o céu trabalhando em nosso favor, e o meu coração, da Sandra e dos nossos filhos rendidos ao Senhor. E nós não imaginávamos o que íamos fazer, o que estamos fazendo hoje. E anos se passaram, irmãos, e nós estamos aqui. Sabe, e nesse tempo de pandemia tem me feito pensar e rever muitos conceitos da minha vida. E eu devo, sabe, amado, hoje, se eu pudesse pregar, eu queria pregar só para Sandra, para o Mateus, para a Beatriz e para a Vitória. Como eu preguei muitas vezes para eles. Muitas vezes. Eles não iam dormir sem que eu pregasse, sem que eu lesse para eles. E sabe, irmãos, esses últimos tempos eu tenho olhado, sabe, o comportamento não só da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. E eu e a Sandra, a gente se pegou nessa semana triste com a gente. A gente falou: a gente errou. A gente errou em algumas coisas. Sabe, amado, existem coisas no Evangelho que, porque você é fiel ao Senhor, sabe, a Bíblia vai se cumprir. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, que Deus se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E aquela nossa busca, sabe, fez com que nós fôssemos abençoados. Mas, amado, eu não quero que as bênçãos tomem o lugar de Deus na minha vida. Sabe, hoje eu quero pregar para minha família. Sabe, eu não quero que as coisas sejam mais importantes do que o céu. Sabe, amado, eu amo a Jesus mais do que a minha esposa. Eu amo a Jesus mais do que os meus filhos. Eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa. Eu estou disposto a dar a minha vida, a começar do zero, tudo de novo aqui na igreja, se for necessário. Mas eu não quero viver uma vida, sabe, amado, que eu tenho que ficar provando uma performance no culto. Eu não quero viver uma vida que a minha liderança fica olhando para mim para saber se eu estou certo ou estou errado. Sabe, eu quero viver uma vida simples. Sabe, eu me lembro de um livro do irmão Reiga, Toque de Midas, e ele fala uma coisa naquele livro que me abençoou muito durante muitos anos. Midas era um rei, e é uma história que se conta que aquele homem, tudo que ele queria, aquele rei, ele desejava ouro, ele desejava riquezas. E um dia foi concedido para ele um desejo, como se Deus concedesse um desejo para ele, para que você entenda melhor isso. E ele,
no seu desejo, na sua petição, ele desejou a Deus que tudo que ele tocasse virasse ouro. E sabe, irmãos, então aquele desejo foi concedido para ele. Nesse livro, o Toque de Midas diz isso. E esse rei só tinha uma coisa que ele amava mais do que tudo, que era a filhinha dele. E esse rei teve o seu desejo concedido, então ele foi dormir e Deus concedeu aquele sonho. E quando ele acordou pela manhã, o lençol dele era ouro puríssimo. A cama dele, tudo era ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. E quando ele se levantou e ele foi tomar água, quando ele pegou no copo, virou ouro. E aquilo começou a trazer uma certa preocupação para ele também. Mas tinha algo que ele amava demais, que era a sua filhinha. E quando a filhinha acordou, que veio papai, quando ela pulou no colo dele, ela também virou ouro. E ele caiu em desespero. E ele teve o direito de fazer mais um pedido. E ele fez um outro pedido, eu estou parafraseando, depois você pode ler isso. Ele falou: Senhor, que eu viva uma vida simples. Porque aquilo que ele tinha de mais precioso era a vida, era a filha. Mas se nós não tomamos cuidado, amados, das coisas vão tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então hoje eu quero conversar com você sobre restaurando a vida de adoração. Eu queria que você abrisse a palavra comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Sabe por quê, amado? O mais importante tem que ter a preferência. Eu quero que você olhe para esse texto, Marcos. Abra lá comigo, por favor. Marcos capítulo 12. Aleluia. O verso 28. Olha o que diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Eu vou repetir. Qual é o principal de todos os mandamentos? 29. Respondeu Jesus: o principal é, ele vai citar a lei, mas falando aqui, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pega isso, é o único Senhor, ninguém pode tomar o lugar dele, ou nada pode tomar o lugar dele. 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, presta atenção, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele diz que esse é o maior mandamento. Jesus responde: e que mandamento é esse? Mas ele diz antes: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele diz qual é o maior mandamento. Ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E depois ele diz, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: não há outro mandamento maior do que este. Sabe, irmãos, quando eu olho para esses textos, isso me faz pensar a respeito da nossa vida. Será que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força? Sabe, é para esse lugar que nós vamos nos reportar. Agora, o que eu quero que você entenda, amado, que quando nós nascemos de novo, aquele fogo ardente pelo Senhor, aquela chama acesa dos cultos, de ouvir a palavra, você não recebeu uma revelação da Bíblia inteira, você ouviu o Evangelho a primeira vez, e o Evangelho te salvou ao ponto de transformar você numa nova pessoa, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de você ser mudado em uma outra pessoa. Você deixou de ser um pecador e você agora se tornou um filho de Deus, você se tornou a justiça de Deus. Sabe, amado, como eu disse para você, que saudade eu tenho daquele tempo, sabe, de entrega, de rendição, que quando nós íamos almoçar, quando nós íamos comer, nós não fazíamos uma oração religiosa, a nossa oração era de consagração, era de reconhecer que Deus era a nossa fonte, porque naquele tempo era difícil ter as coisas para nós,
Mas, amado, foi naquele tempo que eu me encontrei com Deus. Eu não estou dizendo que é uma regra você sofrer para encontrar com Deus. Mas eu me lembro que quando a gente ia para a mesa, a gente dava graças ao Senhor. Senhor, obrigado por esse alimento, sabe, amado? E eu vou te dizer, às vezes era uma comida tão simples, sabe, mas havia tanta gratidão no nosso coração, sabe? Hoje, às vezes, quando você olha na mesa, isso eu não quero, isso eu não gosto. E sabe, amado, eu fico preocupado que talvez a gente está ensinando, levantando uma geração de filhos ingratos também, que só comem o que quer. Sabe, e os filhos agora eles ditam as regras, quando na realidade o filho deveria, sabe, ter uma vida de rendição, de gratidão. Sabe, amado, eu e a Sandra, esses dias nós entendemos, nós erramos com os nossos filhos. Eu posso te provar por quê. Sabe, amado, a gente sofreu demais, eu e a Sandra, eu na minha infância. Então o nosso desejo, quando nós nos convertemos e conhecemos a palavra, nós colocamos algo no coração. Eu não quero que os nossos filhos passem pelo que a gente passou. Mas eu vou te dizer, amado, nossos filhos não precisam passar pelo que a gente passou. Mas você também não precisa dar uma vida para eles folgada. Uma vida de que você não cobre eles. De uma vida de santidade, de uma vida de ações de graça, de uma vida de ajudar dentro de casa, de uma vida de obediência, de uma vida de santidade. Sabe, porque senão você está criando um problema. Que geração que está sendo levantada? Uma geração dos filhos de Eli. Você quer ser comparado a Eli? Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero sofrer por isso e nem quero que os meus filhos sofram, porque quem vai ser cobrado vai ser eu. Quando você vai estudar a vida do sumo sacerdote Eli, você vai ver que os filhos erraram, mas Deus cobra do pai. Mas quando eu olho para o livro de Salmos, capítulo 34, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Abra lá comigo, por favor, Salmos. Salmos, capítulo 34. Essa é a vida que nós devemos ter. O salmista, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sabe, amado, eu quero que você olhe para esse texto de uma forma bem, trazendo para a sua vida. Bendirei ao Senhor em todo tempo. E ele diz, e o seu louvor estará nos meus lábios. Quando? Sempre. Sabe, quando você vai caminhando por esse texto, no verso 11 diz, vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O verso 15 ele diz, os olhos do Senhor repousa sobre quem? Sobre os justos, não é sobre todo mundo. E ele diz que os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra o que pratica o mal. Presta atenção agora, no 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. E o 19 ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Eu quero que você pense sobre isso. Sabe, esse coração de Davi aqui, sabe, eu não sei se você sabe, mas Davi aqui, ele estava vivendo um tempo terrível quando ele escreveu esse salmo. E se a gente não tomar cuidado, amado, o crescimento, sabe,
o desejo de possuir as coisas, vão tomar o lugar de Deus. Os alvos agora vão ser outros, né? E Jesus disse que os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas têm feito o quê? Sufocado o poder da palavra. E nós devemos tomar cuidado com isso. E o desejo do salmista nos ensina. Salmo 51, o verso 10, olha o que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E depois ele diz: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E no 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Sabe, amados, eu sei que esse é um texto da Nova Aliança, mas eu gosto daquilo que o salmista está dizendo. Depois de passar por situações, ele agora, o que ele ora: cria em mim. Mas, amado, eu sei que eu e você temos um coração agora que foi recriado por meio da salvação. Mas qual é o nosso papel? Manter esse coração puro. Sabe, a Bíblia diz: e um espírito quebrantado, um espírito voluntário. Sabe, não um desejo de estar acima, um desejo de ser igual. Sabe, o que Deus tem para você ninguém vai tomar, fica tranquilo. Mas Ele deixa bem claro aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele chega a dizer renova. Sabe o que quer dizer renova? Significa que ele precisava de uma renovação naquela área do altar da adoração. E renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele diz: eu não quero ficar longe da tua presença, e não me retires o teu Santo Espírito. Esse era o desejo, esse era o anseio, esse era o clamor de Davi. Amém, irmãos? Mas eu quero que você abra a palavra comigo, por favor, lá em Apocalipse. Eu fiz uma live essa semana com o apóstolo Guto, e eu citei esse texto. E quando a Sandra me mandou o vídeo, o Senhor me reportou para esse texto. Apocalipse capítulo 2. Isso é uma carta escrita à igreja de Éfeso. E no verso 2, a Bíblia diz assim: conheço as tuas obras. O Senhor falando para a igreja e falando comigo e para você: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova a si mesmo, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. 3, tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Sabe, amado, quando eu olho para esse texto, quando você olha para essa primeira parte, nós vamos ver que essa igreja, ela não tinha se esfriado. Pode ver o texto. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava o pecado, era uma igreja que não se deixava esmurecer, era uma igreja que não suportava a mentira. Mas mesmo assim, você vai ouvir Deus falando o que? No verso 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero que pense sobre isso, porque veio isso para mim, e Deus falou isso comigo. Zé Roberto, eu conheço a tua força, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você ama a minha igreja, você não suporta a coisa errada, você não suporta pecado, você não suporta a mentira. Eu vou assim, mas eu quero que você tenha cuidado com a sua vida, e que você tenha cuidado com o seu povo e com a sua liderança. Sabe, amado, a gente pode achar que está bem direitinho. Eu não suporto pecado, eu sou perseverante. Você pode achar que não suporta homens maus, você é sincero, você tem perseverança, você suporta a prova por causa do nome de Jesus. E eu vou dizer, tudo isso é o que Deus espera de nossas vidas. Mas deixa eu te dizer, mas não é tudo. Mas não é tudo, e é isso que eu quero falar com você. É isso que Deus tem falado comigo.
Eu não estou pregando só para você, eu tenho pregado para mim esses dias. Mas não é tudo o que? Presta atenção. Essa igreja não tinha se esfriado. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava pecado, não se deixava esmorecer, não suportava mentira. E tudo isso é o que Deus espera de nossas vidas, mas não é tudo e também não é o mais importante, e eu vou te mostrar isso. Mas essa igreja, segundo Deus, ela estava caída. Eu sei que você sabe que eu sou a igreja, você é a igreja, e juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Às vezes, amado, nós precisamos ser nocauteados pela unção, ou por uma situação. Foi o que aconteceu comigo com aquele vídeo, quando Deus falou assim: filho, a tua vida para mim era melhor lá atrás, aquela vida simples que você tinha, mas o teu coração era meu, o teu coração não era do povo, o teu coração não era das coisas, você tinha prazer em estar comigo. E o que esse texto diz, você vai ver aí um pouquinho mais aí. Por isso, amado, que eu e você precisamos ser nocauteados às vezes por uma mensagem, por um vídeo. Deus vai usar pessoas, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar um apóstolo, Deus vai levantar talvez o teu filho, talvez uma criança, talvez um vídeo como foi comigo. E o próximo texto diz assim, no 4: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Por quê, amado? Sabe, porque hoje, quando as pessoas erram, essas pessoas nos param. Já viu isso? A pessoa erra diante de Deus e agora ela te faz errar, você fica com raiva dela. Agora uma correção para você é um problema. Já viu isso? Antigamente, quando nós nascemos de novo, eu posso te dizer, amado, eu não estava preocupado se os outros estavam rindo da minha roupa, que o meu terno era maior, o meu blazer era maior, e com ombreira. Eu ganhei um blazer que para mim era masculino. Eu achei bonito, eu nem percebi que batia no meu joelho, e ele tinha aquelas ombreiras, era um blazer feminino. E eu ia para a igreja feliz, não estava preocupado com o que os outros falassem ao meu respeito. Hoje algumas pessoas, se não tiver roupa, nem vêm para a igreja, porque elas não vêm para a igreja com a proposta de adorar o Senhor, elas vêm para a igreja para ser vista. É o culto da alta performance, tem que ser melhor do que o outro, tem que vestir uma nova roupa. Só que na realidade o que Deus quer é um coração contrito e um espírito quebrantado. Então mudou os valores. E isso, amado, se nós não tomarmos cuidado, vai acontecendo. Então, o mais importante, o urgente tem tomado o lugar do mais importante. Nessa pandemia nós descobrimos algumas coisas também. Nós dizíamos, nós não temos tempo para ler, pastor. Eu dei um resumo aí para fazer. Um livro que dá para ler em uma tarde. Eu dei um vídeo de uma ministração para algumas pessoas fazerem um resumo breve. Alguns não entregaram ainda. Se eu sou a boca de Deus para essas pessoas que não fizeram ainda, eu fico pensando, qual é o critério? Então algumas coisas precisam ser mudadas, e eu estou falando, amado, para a minha vida. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Porque às vezes, eu estava ouvindo o apóstolo Guto, ontem numa live, ele falando com Esdras, com o pastor Esdras. Ele disse que num tempo na vida dele, as coisas começaram a dar errada. A menina dele estava doente, ela não estava aprendendo na escola, tinha dificuldade de aprender. E ele morava com o pastor Bud, e o pastor Bud só de olho, observando aquelas coisas. E o carro quebrou, aí depois deu outro problema, e arrumou o carro, aí na hora que sai, deu um problema. E aí na hora que arrumou, sai, bate o carro, e o pastor Bud: Guto, rapaz, vem aqui. Rapaz, você não parou para pensar que isso não é normal, esse tanto de coisa errada acontecendo? Você não parou para pensar que pode ser o diabo que está fazendo essas coisas na sua vida? Tudo está dando errado. Será que não está na hora de rever algumas coisas? E ele disse que num tempo que ele estava um dia orando, numa madrugada, e ele se pegou orando pela filha dele, e o Senhor falou com ele: vai no quarto da tua filha, impõe as mãos sobre ela, ora sobre ela. E ele expulsou Satanás da vida da família dele, da filha dele, e tudo mudou. E às vezes, amada, quebra isso, quebra aquilo, dá problema nisso, parece que é normal. Não é normal.
Não é normal. Algumas coisas já virou normal. Bate o carro é normal. Não tem dinheiro para pagar a conta é normal. Não é normal. Porque a Bíblia diz que vai haver provisão, vai haver graça, vai haver favor. A Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas as tribulações. Quando isso? Quando o coração está certo. E esse texto deixa claro isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele vai nos reportar o quê? Para o início. Ele vai lembra onde você parou. Porque havia fervor, havia graça, havia prazer, havia consagração, era a melhor roupa, era a melhor oferta. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Vai ter que ter arrependimento. Porque senão, amado, não vai ter. A boa mão do Senhor, Ele diz, e volta às práticas, eu vou repetir, as práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem pessoas, amado, que já atravessou essa linha. Lembra do salmista, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, que eu possa morar na tua casa todos os dias, que eu possa desfrutar da tua presença. Para alguns de nós, se nós não tomarmos cuidado, amado, nós não temos tanto prazer mais pela presença, nós não temos tanto prazer para o lugar de oração, nós não temos tanto prazer para o lugar de meditação. Agora o lugar de oração e meditação é para resolver problema, não é para adoração. Agora a oração virou petição. Mas no início, eu estou falando da minha vida, eu tinha tanta dificuldade, eu tinha tanta necessidade, mas amado, o que eu tinha era gratidão. Arroz, feijão e ovo era o céu na terra para nós. Sabe, aquela vida simples que a gente vivia era algo tremendo e maravilhoso. Eu não quero perder isso, irmão. Sabe, eu me lembro de uma música, a essência da adoração. Sabe, tem que voltar para a essência. Lembra aquele dia que você, como Paulo também, aquele dia que você foi nocauteado pelo Senhor, aquele primeiro encontro, eu me lembro até hoje, irmãos. Que dia maravilhoso foi aquele, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Minha vida foi mudada, minha família foi afetada, meu destino foi afetado. Que dia maravilhoso. Sabe, amado, eu sou crente, eu encho a boca para dizer, sou filho de Deus. Sabe, eu tenho prazer de ser crente. Sabe, eu encho a minha boca, mas eu não sou um crente desmascarado, eu não sou um crente, sabe, não, eu não quero, e por isso Deus está tratando comigo. Filho, mantenha o coração certo. Sabe, amado, esse mundo aí é muito atrativo. Sabe, eu estava conversando com o pastor Rodrigo. Sabe, um DJ muito conhecido no Brasil fez um evento aí nessa pandemia que chamou a atenção do mundo. Sabe, amado, o mundo ele chama a atenção para muitas coisas. Tem muito jovem que o coração está nas coisas, não está em Deus. Mas alguns deles no início, chegava no culto rendido, eu me lembro no tempo de oração que eu tinha aqui, quantos no período de oração junto comigo aqui, quebrantado, chorando, desejando a presença todo dia. Não tem mais isso. Agora esses jovens cresceram, fizeram rema, e alguns deles agora estão de nariz empinado. Por quê? Não, eu conheço a palavra, eu não preciso mais disso. Sabe, irmão, eu vou te dizer, eu conheço a palavra, sabe, mas Deus está falando, você precisa melhorar. Volta lá para o início, porque, amado, o que eu estou vivendo hoje não é resultado de hoje, é o resultado da minha vida lá atrás, daqueles períodos de oração, de consagração. Deus está nos chamando para aquele lugar a dois de novo, amado, para aquele lugar da essência da adoração. Então o texto diz aí, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. 6. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. E depois no 7 ele diz, quem tem ouvidos, ele diz, quem tem pessoas que já não tem mais ouvidos para ouvir, não estou falando de orelha,
Tem gente que já não ouve mais Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, quem consegue entender que é Deus é quem está falando. Talvez você está dizendo, meu Deus, essa palavra é para fulano de tal. Não, essa palavra é para você, como foi para mim. Volta para as primeiras obras. Que saudade de ver o povo de joelho, irmãos. Que saudade de ver aquele povo, sabe, aquelas senhoras aqui. Quantas coisas Deus fez no início dessa igreja, porque Deus encontrou um coração certo. Ninguém era perfeito, todo mundo com problema, mas encontraram o quê? Sabe, a palavra mudou a nossa vida, e a gente não estava procurando defeito em ninguém, mas hoje, sabe, amado, que a gente fica procurando quem é o melhor, quem prega melhor, quem vai ser o próximo a pregar, quem o pastor vai levantar. Que negócio é esse, que coisa nojenta. Que tal você ser encontrado no lugar certo por Deus? Volta para aquele lugar, o lugar que você deseja. Você só vai chegar lá se Deus te encontrar no lugar certo, porque é Deus quem vai te levar para lá. Não é a sua performance, não é o que você aprendeu no Rema, não é o que você fez na escola de ministro. É o coração quebrantado. Sabe, amado, esse texto diz que nós abandonamos o primeiro amor. Agora, por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo. Presta atenção, você vai lembrar disso. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado, lembra? Quando você chegava, só o fato de você ver os irmãos, você abraçava. Era aquele abraço sincero. Era aquele desejo pelo culto. Sabe, amado, eu me lembro, a gente não tinha louvor aqui não, músicos. Sabe, a gente não tinha tanta técnica, tanta habilidade. Eu tinha um radinho que a Dodô nos trouxe, e a gente colocava aquelas músicas, aleluia, poderoso Deus, e naquele radinho a glória de Deus vinha naquela salinha. Sabe, está na hora de voltar para esse lugar, irmãos. Sabe, voltar para aquele lugar de rendição. Nós precisamos entender isso. Não vale a pena, amado, é frustração na certa viver de qualquer jeito. Mas como eu disse, eu estou pregando para mim e para minha família, porque eu tenho errado em algumas coisas. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Sabe qual é o meu maior erro, amado? Dar muita atenção para as ovelhas e tirar os meus olhos do Senhor. Tem muita gente errando por causa disso. Eu não quero mais passar por algumas coisas, sabe, de estar preocupado com A, com B, com C, quando na realidade, se eu me guardar em Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas aconteçam. Então o primeiro amor é como um fogo, se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Sabe, amado, muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria aqui de enfatizar aqui. Eu escrevi algumas coisas. Agora tem uma coisa: se quisermos nos prevenir e evitar esta perda, ou esse desastre, ou se quisermos uma restauração, porque a Bíblia diz que vai ter que ter restauração, vai ter que ter um processo, vai ter que ter arrependimento, vai ter que voltar lá atrás, vai ter que refazer o altar. Ele disse: se quisermos uma restauração, depois que perdemos este amor, precisaremos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeira coisa que eu queria falar com você aqui, só para citar, sabe o que faz a gente perder o primeiro amor? O convívio com o pecado. Sabe, você aceitar que algumas coisas é normal, sabe, ouvir qualquer tipo de coisa, assistir qualquer tipo de filme, você vai se alimentando com coisas e vai achando que aquilo é normal, sabe, conviver com o pecado, conviver com pessoas que vivem errando, aquilo não repudiar, você concordar com aquele tipo de comportamento, e isso é nos grupos de WhatsApp, isso é nas redes sociais, isso está nos relacionamentos, isso é um perigo, que é o convívio com o pecado. O 2, qual que é? A falta de profundidade, a falta de entrega, sabe, a falta de mergulho na palavra, a falta de orar, de tirar tempo para se consagrar. E depois, outro ponto, a falta de tratamento.
sabe, a falta de correção, a falta de confronto, a falta, sabe, de alguém enfiar o dedo na sua cara e dizer: ei, é melhor você parar, porque senão você vai se dar mal. Agora hoje você arrumar uma pessoa que te corrige, aquela pessoa se torna o teu inimigo, como Paulo disse para os Gálatas: me tornei inimigo de vós por vos falar a verdade. A outra coisa, depois da falta de tratamento, sabe o que é? As distrações. Muita gente distraída, amado. E distração é uma arma que o diabo tem usado nesses últimos dias, principalmente nas redes sociais. Passam horas nas redes sociais, passam horas no celular. Tem sido um grande desafio para mim lidar com isso também. Sabe, amado, eu fico de olho em tudo. Sabe, amado, mas o tempo que você gasta nas redes sociais, você deveria gastar muito mais com o Senhor. Porque se você gasta mais tempo nas redes sociais, sem estar com o Senhor, você está dizendo qual é a sua prioridade. Então o primeiro fator aqui é esfriamento do nosso amor para com o Senhor e o convívio com o pecado. Eu queria ler uma história com você, eu queria te dar um exemplo nas Escrituras. Abra comigo lá em 2 Samuel, por favor. Meu Deus. Como passa rápido o tempo. 2 Samuel capítulo 12. Olha o que diz esse texto muito conhecido. Você sabe aqui do contexto aqui, né? Davi, ele comete adultério com Betseba. Davi estava tão embriagado por aquilo que ele viu, pela distração, em vez de vir para a guerra, ele ficou, vamos dizer, na laje lá, né? Sabe, como rei, ele deveria ter outro tipo de comportamento, e isso me faz pensar muito a respeito da minha vida. Então, você sabe que agora, Davi desejou algo que não era para ele, e ele cai nessa condição, e outra coisa séria acontece. Davi agora cria um plano diabólico para matar Urias, e Urias não tinha nada a ver com isso. Mas olha o que acontece no capítulo 12, no verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Sabe, amado, que eu seja Natã para você hoje, como minha esposa foi para mim nessa semana. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas, gados, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comiam do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez mal tal coisa, e porque não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, você é esse. Assim diz o Senhor a você, Davi, e a mim, a você que estamos hoje aqui nesse culto. Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. 9. Porque pois desprezaste, presta atenção, porque pois desprezaste o que? A palavra do Senhor. Porque pois desprezaste o que? A palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele.
a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo, a quem blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Sabe, irmão, eu quero que você pense sobre essa história. Davi tinha tudo que ele precisava. O Senhor tinha abençoado ele com tudo. O Senhor tinha livrado ele de Saul. O Senhor tinha dado o rei para ele. O Senhor tinha dado as mulheres que ele precisava. Mas o que acontece agora? Ele deseja o que não era para ele, que era a mulher de um outro homem. Mas por quê? Não cumpriu as escrituras. Ficou em casa enquanto deveria estar fazendo a coisa certa. Sabe, amado, o que eu fico pensando? Que Deus, Ele, ao longo da nossa vida, Deus é tão misericordioso e levanta os Natãs para vir enfiar o dedo na nossa cara e dizer: é melhor você parar. Sabe por quê, amado? A gente acha que alguns pecados ocultos não é um escândalo no céu. A gente acha que usar o altar de Deus, que somos eu e você, para pecado é de qualquer forma. No caso de Davi, ele desejou a mulher que não era dele, recebeu ela, criou uma situação e Urias morreu. Sabe, amado, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos matar a influência certa do Senhor na vida daqueles que nos ouvem, por conta de coisas erradas, por conta de desejos errados. E eu estou com cuidado com a minha vida em relação a isso. Sabe, eu quero que você pense sobre isso. Eu não quero isso para a minha vida. Sabe, eu sei que todos os cultos têm sido sérios, mas esse é um dos mais sérios. Deus está chamando a sua igreja para o arrependimento. E o que me impressiona na vida de Davi é que quando Natã fala com ele, ele não questiona Natã. Natã começa a contar a história para ele. O coração de Davi era certo, ao ponto de ele dizer: essa pessoa é digna de morte. E Natã, ungido debaixo da unção, ele diz: você é essa pessoa. E o que Davi faz? Ele se arrepende. Ele não questiona, ele se arrepende. E Natã diz: o Senhor também te perdoou. Agora tem uma coisa, vai ter consequência. A espada não vai sair do meio da tua casa. E o filho que você vai ter com essa mulher, esse morrerá. E você vai entender agora Davi, arrependido. Senhor, eu me arrependo, jejum, pano e cinza, saco. O Senhor perdoou ele, mas não livrou ele da consequência. Sabe, amado, muitas consequências têm chegado, mas é hora de você se arrepender. É hora de você rever conceitos. Amém? Não precisa abrir em Mateus 24:12. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Lembra de onde caíste. Volta às primeiras obras. E por se multiplicar a iniquidade, é Jesus falando, o amor de muitos se esfriará. Nós sabemos o que diz 2 Timóteo 3:1, não precisa abrir. Vai falar sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós chegamos nesses dias. Que tempos são esses? Que os homens se tornarão, né? É um processo que ao longo do tempo ele se expõe ao que? Aqueles 4 pontos que eu falei. Lembra? Ao convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. Então, ao longo do tempo, a Bíblia diz que os homens, por se expor a essas coisas, ele diz: sobrevirão um tempo difícil. Por quê? Eles serão arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A gente nem percebe isso. Eles têm a aparência de piedade, mas nega, entretanto, o poder da piedade, que é o quê? A vida de consagração, a vida com Deus. E nós não podemos perder isso. Então nós precisamos entender, precisamos saber ou entender essa questão do primeiro amor, que é essa vida de consagração, de entender o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Esse é o maior mandamento. Mas eu vou dizer, tem pessoas aqui que amam mais o filho e a mulher do que a Deus. Deixa eu te dizer, se você tem esse tipo de sentimento, porque a Bíblia, Jesus chega a dizer, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, esse não é digno de mim, não entrará no meu reino. O que ele está dizendo? Que é para você abandonar? Que é para você deixar de amar? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que se você coloca eles acima de Deus. E tem muitos pais, tem muitas mães que colocam filhos, relacionamentos, situações, bens, casa, carro, acima. E eles nem percebem. Eles têm a forma de piedade, eles se vestem como crente, eles vão para a igreja de crente, lembra? A igreja de Éfeso. Mas eles, porém, têm algo contra ti. Vocês não suportam pecado, vocês não suportam isso, vocês não suportam aquilo, mas eu tenho algo contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês são tão certinhos em algumas coisas, mas o principal vocês perderam. É isso que está dizendo. Amém? Então o primeiro amor é o quê? Crer somente no Filho. Não precisa abrir o Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Jesus, ele diz, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, amado, nós devemos tomar cuidado, sabe com o quê? Com aquelas coisas da nossa igreja, no nosso meio, sabe? Nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, e não as performances, na faculdade, no trabalho, no púlpito da igreja, no departamento. Devemos sair da vida do ativismo, porque é muito perigoso. O primeiro amor está ligado ao início do relacionamento. Não estávamos preocupados com as coisas, e sim com as pessoas, em ser uma referência. Então, amado, infelizmente o urgente tomou o lugar do mais importante. Sabe, eu não quero que o conhecimento ele coroe o intelecto e nos prive da vida da graça de Deus. Sabe, nós valorizamos crescimento, e o crescimento, ao invés de nos fazer crescer, sabe o que ele fez? Ele nos inchou. Então devemos voltar às primeiras práticas. Amém? Aleluia. Eu não quero ser classificado como igreja caída. Eu quero voltar, amado, a viver aquela vida de intensidade, aquela vida de ações de graça, aquela vida simples, aquela vida, sabe, que o mais importante é o Senhor. Sabe, eu já, ao longo dos anos, eu já aprendi, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família. Eu já aprendi que o que Ele diz na palavra é verdade. Eu não preciso provar para as pessoas que eu sou bom, sabe, eu não faço da igreja o meu lugar de ganhar dinheiro. Não, eu já aprendi que Deus cuida de mim. Ele tem feito isso ao longo dos anos. Não é o meu trabalho que é a minha fonte. Então, amado, eu e você precisamos voltar para as primeiras práticas. O que é isso? Sair do automático. Sabe, hoje é dia de culto, vamos para o culto. Não, não é assim não. A Bíblia diz que tem que haver consagração. Paulo chega a dizer que deve ser preparado de antemão a sua oferta. Se ele diz que a oferta deve ser preparada, imagine eu e você então, como nós devemos nos preparar para entregar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Então, amado, não perca o prazer de estar a sós com o Senhor. Sabe, Paulo disse, eu vou dizer também, eu quero ser achado nele. Minha busca em relação ao meu Senhor tem que ser, sabe o que? Até que nada mais me importe. Me lembro de ouvir uma mensagem de um homem de Deus chamado Luciano Subirá a respeito disso. E ele pegou esse texto da vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele dá todo o seu pedigree. E ele diz, eu reputo todas essas coisas como perda, para ser achado
nele, em Cristo. Sabe, amado, Jesus, ele deixou a sua glória para cumprir a vontade de Deus, para alcançar a mim e a você. A gente não fazer a mesma coisa, não se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Depois de ouvir algo como o que nós estamos ouvindo, é um perigo. Amém. Quando se lembra daquele texto, quero chamar os músicos para cá, de Marta e Maria. Sabe, amado, tem que ter prazer no Espírito. Há prazer na vida no Espírito, na vida de consagração. Se você perdeu isso, aquele prazer, sabe, de passar tempos a sós com o Senhor, nós precisamos voltar a isso. Quando nós olhamos para esse texto de Marta e Maria, nós conhecemos bem esse texto, nós já citamos muitas vezes aqui. A Bíblia diz que Jesus vai corrigir Marta, e Marta, Jesus é convidado para aquela casa, e Marta está nos afazeres, na vida de ativismo, e graças a Deus por Marta, que é aquela que faz, que opera tudo, mas não pode esquecer a vida de oração. E aí Marta chega para Jesus: Senhor, tu não te dá contas que estou de um lado para o outro, enquanto Maria está aos teus pés? E Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu está distraída em fazer muitas coisas. Então, distração e fazer muitas coisas são armas que o diabo usa, e ele tem tido êxito nesses últimos dias. E Jesus disse: sendo que uma coisa só é necessário. E ele diz: e essa uma coisa só, ele diz que é a mais importante, não será tirada de Maria, que é a vida de rendição, de consagração e a vida aos pés do Senhor. Sabe, amado, a Bíblia diz em Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus, sabe o que é? São o que? Um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. A Bíblia diz que Deus não desprezará. Deus não desprezará. Eu queria, pode vir para cá, gente. Eu queria, amado, que você pensasse um pouco a respeito da sua vida. Esquece seu marido, sua esposa, seus filhos. Agora esse é um culto para você, é pessoal, você e o Senhor. Da mesma forma que Deus foi com Davi por meio de Natã, Deus está vindo por meio de mim para nós mesmos. Qual é a área que está sendo confrontada? Como eu disse, essa semana foi muito difícil. Nós tivemos 2 cenas em casa que me machucou demais. E eu não quero ver mais. Sabe, amado, não é nada absurdo, mas não é comum. E eu e a Sandra, a gente parou para orar e para rever algumas coisas. E nós oramos. E nós olhamos um para o outro. Lá no quintal, sozinho em casa, nós erramos. E nós oramos junto, reconhecemos isso diante de Deus. Nós pedimos perdão. E nós falamos: Senhor, nos ensina a viver essa vida simples de novo. Sabe por quê? Tem pessoas sofrendo e errando. Ou pessoas vão sofrer e errar, porque estão sendo tratadas, ou estão convivendo com o pecado, ou estão vivendo uma vida sem profundidade. Amém? Eu queria cantar essa canção e eu queria que você orasse. Aleluia.